Você sabia que o Flamengo enfrentou 24 adversários em 2025 e 15 deles saíram de campo sem balançar as redes? É isso mesmo que você ouviu. Mais da metade dos rivais do Flamengo esse ano não conseguiu fazer um golzinho sequer. E não é porque faltou qualidade do outro lado, não. É porque o Felipe Luiz montou uma defesa extremamente consistente. O dono da melhor defesa do Brasileirão, e pasmem, dono também da melhor defesa da fase de grupos da Libertadores, nesse vídeo a gente vai te mostrar por que é tão difícil furar o sistema defensivo do Flamengo do Felipe Luiz. Os números são impressionantes. O Flamengo só levou gol em 9 dos 31 jogos que fez com o elenco principal em 2025. E desses 9 jogos, em 5 deles o Flamengo ainda venceu a partida. Apenas 8 adversários conseguiram furar a defesa rubro-negra. Vasco, Fluminense e Botafogo, Central Córdoba, Botafogo da Paraíba, Cruzeiro, Vitória e Internacional. Junto a isso, a equipe tem a melhor defesa do Brasileirão. Foram apenas 4 gols sofridos em 11 rodadas, um número que é incrível. E se a campanha na Libertadores pode ser considerada decepcionante, a culpa não é da defesa. O Flamengo teve a melhor defesa da fase de grupos ao lado do Racing, ambos com 3 gols sofridos. Todos para o Central Córdoba, 2 no Maracanã e 1 na Argentina. E todos esses números ficam ainda mais absurdos quando a gente compara com os adversários. Vamos pegar o número de finalizações sofridas como exemplo. O Flamengo sofre uma média de 8,3 finalizações por jogo. E quando a gente olha para o Palmeiras, que tem o segundo melhor índice, o Palmeiras sofre 2 finalizações a mais em média. Agora olha para os outros times nesse ranking. Repara como a diferença de um para outro ela é muito menor do que a diferença do Flamengo para o restante. Agora vamos pegar um dado um pouquinho mais complexo, o XGA. O XGA ele nada mais é do que um algoritmo que mede a expectativa de gols que um time deveria ter sofrido de acordo com a qualidade e a quantidade de chances de gol que esse time cede ao adversário. E olha o XGA do Flamengo. 6,3, o menor índice disparado. E de novo, olha a diferença entre os outros times desse top 5. A diferença é de décimos, só o Flamengo é quem se destaca mesmo. Mas agora chega de números, vamos olhar para o campo e entender por que o Flamengo tem essa solidez defensiva. A pressão alta é certamente um dos pontos mais fortes da equipe de Felipe Luiz. O ponto mais interessante da gente considerar nessa pressão alta do Flamengo é a variação da estrutura de acordo com o adversário. A equipe de Felipe Luiz até tem uma estrutura padrão, mas se mostra muito flexível em se adaptar ao que o adversário traz para campo. O mais comum é a gente ver o Flamengo pressionando nesse esquema, com 2 jogadores na primeira linha, geralmente o atacante mais o Arrascaeta, 2 jogadores abertos, e aqui pode ser o Gerson pela direita ou um ponta, e um ponta pela esquerda, aí alterna entre Michael, Cebolinha, enfim, e atrás a dupla de volantes. Mas o Felipe Luiz também já trouxe variações dessa estrutura, como por exemplo contra o Cruzeiro, onde o Pedro marcou o primeiro volante, o Gerson subiu um pouco mais para fazer dupla com a Arrascaeta e o Wesley ficou responsável por saltar no lateral da equipe adversária. Como também nós já vimos, o próprio Arrascaeta marcar numa zona um pouco mais baixa, deixando o atacante, aí pode ser o Bruno Henrique, o Plata, enfim, todos que já jogaram por ali, fazendo quase um 4-2-3-1. Os 2 volantes continuam em linha, os 2 lados continuam sendo marcados, mas o meia dá um passinho para trás para pressionar o volante do adversário, deixando o atacante dividindo marcação com o goleiro e os zagueiros da equipe adversária. Mesmo com as variações, a ideia central é empurrar o adversário para o corredor lateral e fazer uma pressão muito intensa por ali. Nesse sentido, a capacidade dos homens de frente de fazer essa pressão vai ser determinante para o sucesso da execução do Flamengo nessa pressão alta. O papel dos volantes também é fundamental nessa marcação alta. Muitas vezes eles ficam responsáveis por cobrir muito campo e justamente numa zona vital, que é o corredor central. Como os atacantes ficam o tempo inteiro preocupados em pressionar o homem da bola, muitas vezes os volantes ficam sobrecarregados ali atrás, ficam muitas vezes em situação de 1 contra 2. E para conseguir se sair e se safar dessas situações, é preciso ter muita leitura de jogo. É fundamental que esses volantes consigam ter leitura de jogo suficiente para conseguir antever a jogada e se antecipar ao adversário. E nas situações em que os adversários conseguem quebrar essa pressão alta, muitas vezes é o próprio volante quem tem que dar um pique para trás, correr para trás, para conseguir fazer essa recuperação e dar suporte à linha de defesa. E com todo esse encaixe minucioso da marcação alta, o Flamengo é um time que acaba forçando muitos chutões dos adversários. O Flamengo é um time que consegue evitar
com que os adversários troquem muitos passos curtos e acaba forçando muito essas bolas longas, esses chutões para frente. Isso porque a pressão é tão intensa que ou o Flamengo tá com a bola no pé, ou quando não tá, não deixa o adversário respirar. E detalhe, tudo isso sem fazer aquela famosa falta tática. O Flamengo é a terceira equipe do Brasileirão que menos faz faltas. Mas não é só do meio pra frente que esse sistema de marcação alta funciona. A defesa também é fundamental nesse aspecto. Se tem muito chutão, a última linha precisa trabalhar nas disputas pelo alto. Do top 5 defensores, com mais de 6 jogos disputados e com a maior taxa de duelos aéreos vencidos, 2 são do Flamengo. O Alexandre é o terceiro, com 80% dos duelos pelo alto vencidos, e o Léo Ortiz é o quinto, com 79,3%. São 23 duelos aéreos vencidos até aqui. E não basta apenas vencer os duelos. É preciso manter a posse sempre que possível e os defensores do Flamengo apresentam uma capacidade acima da média de fazer isso, transformando uma disputa pelo alto em um início de uma nova construção. Mas o papel da última linha é fundamental não apenas por isso. Encurtar a marcação, jogar sempre no risco e acompanhar a pressão da primeira linha para formar um verdadeiro bloco compacto e agressivo são componentes que fazem parte do jogo dos defensores do Flamengo. Mas o futebol é cobertor curto, e se por um lado faz parte que a última linha avance, encurte a marcação e naturalmente o campo do adversário, pelo outro também aumenta o espaço nas suas costas. Nesse caso, é fundamental que os defensores tenham boa capacidade para controlar a profundidade, principalmente em situações que o adversário executa bolas longas e lançamentos. E aqui a gente pode citar o Léo Ortiz, o Wesley, Léo Pereira, todos jogadores muito rápidos e com uma capacidade enorme para cobrir esse espaço vazio que fica nas costas. O terceiro motivo que faz o Flamengo ter esse sistema defensivo tão forte é a qualidade individual dos jogadores. A verdade é que todos esses detalhes táticos e coletivos não seriam possíveis de ser praticados em campo se não fosse o nível físico, o nível cognitivo e o nível técnico desse elenco do Flamengo. E dentre esses destaques individuais, o que a gente pode falar mais é o Eric Pulgar. Ele é o terceiro volante com o maior número de interceptações no Brasileirão e ele tem uma leitura de jogo espetacular. A noção de posicionamento que ele tem faz com que pareça que ele está sempre no lugar certo e na hora certa. A bola está sempre ali sobrando no pé dele. E não, isso não é coincidência, isso é posicionamento. O Léo Ortiz é outro que também se destaca, não só no papel de liderança que ele tem para coordenar a linha de defesa, mas também na hora que ele precisa duelar, disputar, recuperar, desarmar uma bola e já muitas vezes, a grande maioria das vezes, conectando um companheiro, ou seja, desarmando o adversário, mas recuperando e ficando com a posse de bola para o seu time. Outro jogador que tem se destacado é o Alexandre. A leitura de jogo que ele tem para conseguir se antecipar às jogadas é incrível. Ele está muitas vezes à frente, parece que está sempre pensando à frente dos seus adversários. Não à toa, ele é o segundo jogador do elenco com o maior número de interceptações. Isso sem falar que ele é sempre muito firme e assertivo nos duelos, né? Muito difícil driblar ele. Isso sem falar, é claro, das opções que o time tem no banco, né? Você tem jogadores do nível do Danilo, do Ayrton Lucas, próprio Varela. São jogadores de nível muito alto que seriam titulares na maioria dos clubes do Brasil. Então realmente é um nível de elenco que ajuda a potencializar todo esse coletivo do sistema defensivo. O nível é alto não apenas na linha, mas também no gol. O Rossi é importante não apenas pelo ótimo jogo com os pés, mantendo a posse, atraindo o adversário e iniciando a construção do Flamengo desde a defesa. Ele também passa muita tranquilidade e segurança para a equipe do Filipe Luís. No ano passado, ainda com o Tite, ele já tinha batido o recorde de goleiro que ficou mais minutos sem sofrer um gol com a camisa do Flamengo. E nesse ano, ele já brilhou diversas vezes com defesas em momentos importantes. Foi assim no chute do Nuno contra o Vasco, quando o jogo estava 0-0. Foi assim no chute do Carrijo contra o Corinthians, quando o jogo estava apenas 1-0. E claro, foi assim contra o Palmeiras, quando pegou o pênalti aos 10 minutos com o jogo empatado. Um gol do Palmeiras ali faria o jogo ser completamente diferente e o resultado poderia não ser a excelente vitória por 2-0. Então o Rossi tem sido fundamental com os pés e também embaixo das traves. E por último, mas não menos importante, o quinto motivo, que é a pressão pós-perda. A quantidade de vezes que o Flamengo consegue recuperar a posse logo após perder chama muita atenção. É um time que tem a maioria das suas recuperações de bola no campo de ataque partindo dessas pressões pós-perda do que propriamente da marcação em bloco alto.
E isso conta, claro, com a disposição individual de cada jogador, conseguindo virar muito rápido a chavinha para logo após a perda conseguir pressionar e recuperar a posse, mas principalmente pelo aspecto coletivo. Não pense você que para um time pressionar após perda de forma efetiva, ele precisa só de qualidades ali individuais, de forçar com que os jogadores pressionem logo após a perda. O time ele precisa estar bem preparado e principalmente bem posicionado para caso o time perca a bola. Tem um termo que eu gosto muito de usar para essas situações, que é o termo atacar marcando. Começa a perceber, times que pressionam muito bem pós-perda são times que sabem atacar marcando. O que isso quer dizer? São times que estão sempre preparados para caso perder a bola, conseguir contra-pressionar. São times que sabem muito bem fazer as vigilâncias e têm os seus jogadores, principalmente os defensores, os volantes, os zagueiros e os laterais, muito atentos para, mesmo quando o time está com a bola, está com a posse de bola trocando passes, se posicionar fechando as principais linhas de passe do adversário caso o time perca a bola naquela situação, naquele momento. Inclusive, a gente vai ter que de novo citar aqui o Eric Pulgar, porque ele é craque nesse aspecto. Ele é um cara que se posiciona muito bem, não só para gerar linha de passe e ajudar o time a circular a bola, mas também para contra-pressionar imediatamente após a perda, para estar sempre bem posicionado para tirar as melhores linhas de passe do adversário e impedir o que poderia ser um contra-ataque perigoso. E claro, né, a disposição dos atacantes ela também é fundamental nesse aspecto. É muito importante que quando o time tente fazer essa pressão pós-perda, que o time consiga fechar todas as linhas de passe do adversário. Não só as linhas de passe verticais em direção ao ataque, mas também os passes para trás, né? E nesse aspecto é muito importante os atacantes vindo fazer a pressão pelas costas, pressionando e encurralando o portador da bola. E quanto mais gente pressionando, maior a probabilidade do adversário errar o passe. São muitos pontos positivos, mas claro que o time não é intransponível. Apesar de não ter nenhum padrão evidente que resulte em gols ou grandes chances do adversário, tem um ponto que o Flamengo tem sofrido além do normal: a bola no lado oposto, principalmente em cruzamentos vindos da esquerda do ataque. Foi assim no gol sofrido contra o Internacional e também nos jogos contra Corinthians, Botafogo e Central Córdoba. A demora para encurtar a marcação e a sobrecarga dos adversários no lado oposto são pontos que algumas equipes já aproveitaram. Não chega a ser um problema recorrente, mas dá para citar como um ponto de atenção que a equipe do Felipe Luiz precisa ter. A verdade é que mesmo tendo o ataque mais positivo do país em 2025, o grande diferencial desse Flamengo do Felipe Luiz é o sistema defensivo. É um sistema que funciona porque é, acima de tudo, coletivo. Começa com a pressão dos atacantes lá na frente, passando pela leitura de jogo dos meio-campistas e também da solidez que os defensores dão lá atrás. O que os números mostram e a análise confirma é que o Flamengo tem hoje um dos sistemas defensivos mais consistentes do continente. E isso não é por acaso. Se o ataque ganha jogo e a defesa ganha campeonato, a torcida do Flamengo tem reais motivos para sonhar alto em 2025. Concorda? Comenta aí.